Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro de Macabeus, nos fala, fazendo uma introdução a todo o sofrimento que o povo de Israel, um pouco antes da virada, né, dos tempos, do nascimento de Jesus, começou a passar uma grande desolação. No tempo do Antíoco Epífanes, que era filho de Antíoco, eles estiveram em Roma e aconteceu que eles tomaram posse e fizeram com que, no tempo ainda dos gregos, Jerusalém fosse tomada. E começou então, a partir do seu reinado, uma influência pagã entre o povo de Israel. Não só entre o povo de Israel, mas um decreto de que todas as pessoas que tinham os seus cultos, inclusive as pessoas que tinham as suas origens pagãs, deveriam abandonar os seus cultos particulares e passar a prestar um culto aos deuses pagãos desse povo, como uma instituição nacional, digamos, de todo o império. E exatamente o que aconteceu. Muitos dos judeus que adoravam Deus, o Deus verdadeiro, que cumpriam os preceitos do sábado, que cumpria a prática da circuncisão, abandonaram a fé e começaram a viver essa realidade da idolatria. Alguns dos judeus permaneceram fiéis. E esses que permaneceram fiéis passaram por uma grande tribulação. Nós estamos vivendo a 33ª semana do tempo comum. Já estamos aí prestes a celebrar a festa de Cristo Rei. Próximo domingo nós vamos celebrar essa solenidade. E encerrar também o tempo litúrgico com nessa perspectiva da glória de Deus que se manifestará no fim dos tempos. Portanto, toda a nossa vida como uma caminhada em direção a esse fim último, que é estar com Deus, é semelhante à tribulação que o povo de Israel passou em sua vida. Antes de vir a glória e a consolação, é necessário que nós passemos também pelas tribulações. Isso, de um modo especial, nós passamos ao longo de toda a nossa vida. A nossa caminhada é uma caminhada entre sofrimentos, desafios, tormentos, vitórias, muitas vezes queda, mas que o Senhor está sempre do nosso lado, nos levantando das nossas quedas. O mais importante de tudo é que nós tenhamos a capacidade de voltar o nosso coração para Deus numa conversão que se dá diariamente e nos manter fiéis até o fim. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. De um modo especial também, hoje nós vimos dentro do Evangelho, Jesus estava na região de Jericó. E ali havia um cego que estava sentado à beira do caminho. Aqui nós temos um símbolo muito interessante. Aquele cego, por ser cego, ele não conseguia estar no meio do caminho, ou seja, estava alheio à caminhada. Não era capaz de trilhar um caminho em direção a Jerusalém, digamos, um caminho que o levava ao encontro com Deus, poderíamos assim dizer. E quantas vezes, de um modo espiritual, nós também nos tornamos cegos, não conseguimos caminhar pelo caminho. Nós bem sabemos, Jesus mesmo disse de si mesmo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E necessário para o cristão estar no caminho que é Jesus. Os cegos não conseguem, digamos, os cegos espiritualmente falando, não conseguem enxergar a luz, portanto não conseguem se colocar no caminho. Mas aquele homem, ouvindo o burburinho da multidão, começou a perguntar o que está acontecendo. E então disseram para ele: olha, é Jesus Nazareno, Jesus lá de Nazaré, que está passando por aqui. E ele, ao ouvir essa proclamação, começou a gritar com voz forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O reconhecimento das profecias do Antigo Testamento, de que um filho de Davi se sentaria no trono, e ele
reinaria de um modo eterno. E aqui nós temos mais uma figura do Cristo Rei do Universo. É aquele que, se sentando no trono de Davi, reina para sempre, né? Cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. E ele gritava ainda mais forte, porque muitas pessoas tentavam calar a sua voz. Olha, não grite desse modo, fique em silêncio, não incomode o Senhor, não incomode o Mestre. E ele gritava ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus então ouve a sua voz. Parando, pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele diz: eu quero voltar a enxergar, eu quero ver de novo. Parece muito com nossa vida. Fomos batizados, recebemos a luz, recebemos a graça. Quantas vezes nós nos perdemos no meio do caminho? Nos sentamos à beira do caminho, cegos, e agora não conseguimos mais caminhar. E pelo sacramento da penitência, o Senhor restaura a nossa visão. O Senhor nos cura das nossas feridas. E nós então retomamos ao caminho. Depois daquele momento, como diz o Evangelho, aquele homem passou a seguir Jesus. Ou seja, ele foi reinserido no caminho, ele voltou a caminhar no caminho que é Jesus. E assim deve ser em nossa vida. Busquemos, queridos irmãos e irmãs, viver a fidelidade a Jesus, a fidelidade à graça que nós recebemos. E se permanecermos fiéis, vamos nos encontrar com certeza com o Cristo glorificado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.